E aí eu queria mostrar para vocês aqui o que é que eu queria que vocês fizessem, tá? Como atividade. Mas como eu não consegui terminar aqui tudo que eu queria mostrar para vocês, né? Eu queria mostrar aqui para vocês. Deixa eu só mostrar aqui para vocês o que é que eu quero ao final dessas aulas aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Já tinha duas coisinhas besteira aqui para falar para vocês. Eu queria falar sobre a atividade, que aí eu só vou poder passar. Posso passar hoje, se vocês quiserem, mas eu não vou contar o tempo a partir de hoje, porque eu preciso terminar o assunto. Aí seria muita maldade minha mandar uma tarefa sem dar o conteúdo todo. Porque ainda falta falar sobre análise de espectral, né, determinística e aleatória, tá? E aí eu tinha umas atividades para fazer aqui com vocês. Mas aqui, ó, a atividade que eu quero que vocês façam é essa análise aqui, tá? Isso aqui são algumas fotos que eu obtive aí nas minhas andanças. E o assento, né, as máquinas, o pessoal investe muito em proteção, em não sei o que, por causa da NR12, né? Isso aqui é por causa da NR12. Aí você encontra esse tipo de situação, né? O cara pegou uma chapa mesmo, um tubo aqui, uns 3 polegadas, e fez um assento aqui improvisado com cantoneira, né? Aqui é uma situação, o cara realmente, ó, isso aqui não é mentira, o cara opera aqui horas e horas aqui, tá? Então tem esse outro aqui, ó, botou umas almofadinhas, um isopor aqui, mas basicamente uma estrutura bem rígida, né? E aí, claro, a vibração dessa máquina ela até é transmitida para o operador, né? Aqui já é uma situação bem melhor, não tem um negócio, é uma máquina já mais moderna com acolchoado, enfim. Aqui são as dimensões de um banco, né, normal aqui, mais ou menos para o cara ter uma ideia das dimensões. E a ideia era exatamente fazer uma análise sobre o deslocamento aqui do assoalho, como ele é transmitido para o banco e o banco transmite aqui para o operador. Aqui são algumas simulações que eu peguei da internet, né? Algumas simulações que os caras fazem, eles pegam realmente um banco, né, e faz uma análise, bota um espectro aqui, pega os acelerômetros, né, aplica aqui no banco e você tem essa resposta, que depois eu vou estar explicando o que danado é isso aqui, tá? Isso aqui na verdade é a resposta dos acelerômetros. E aqui é uma outra simulação, o cara pegou um avatarzinho e mostrando aqui as regiões onde o cara fica mais solicitado. Claro que não precisa fazer uma simulação para saber que, obviamente, as nádegas é o cara que mais sofre aí. A gente tá na aula EAD aqui, a gente sabe, passar 3 horas sentado é para matar. E aqui eu tenho alguns resultados que já foram feitos, né, usando o Simulink, né, e aqui simulando, por exemplo, uma entrada, aqui é uma entrada, né, onde eu tive um pico aqui, né, isso aqui é um sinal impulso, né, nesse sistema aqui. Então eu tô metendo um impulso aqui, tá? E aqui embaixo é a minha resposta, tá? Então eu tive essa resposta. Veja que dinamicamente eu tive esse sinal e o cara responde dessa forma. Então ele dá um pico, tá? Isso aqui é o deslocamento da massa do motorista, que é esse cara aqui, tá? Em milímetros. Então o cara deslocou, tá? Esse cara aqui. E aqui é um outro pico de um impulso triangular. Então ele dá um pico aqui e volta. Acho que vocês já tiveram essa sensação, né? A gente tá andando ali numa Toyota Bandeirantes, né? Acaba cai numa pedra, dá um pico ali de deslocamento, né? E a gente sofre pra caramba. Aqui é só para mostrar para vocês, né? Aquela coisa que eu falei agora da análise harmônica, né? Então, dependendo da frequência que eu tenho, né, do assoalho em relação ao motorista, bem baixinho, o que é que acontece? Eu tenho aqui os sinais, o sinal senoidal de entrada, né, o sinal aqui do assoalho, né? Aqui eu tenho agora um sinal senoidal no assoalho e como é que ele se transmite para cá. A gente já sabe pela análise harmônica que se eu meto aqui um senoide, que senoide feio da porra, eu meto um senoide aqui na entrada, tá? Eu vou ter uma senoide de mesma frequência. Com a diferença é a amplitude que vai ser diferente
e a defasagem. E aí o que acontece aqui agora? Quando eu tenho uma frequência bem baixinha, 0,25, o que acontece? É praticamente os dois estão com movimento em uníssono, né? Então estão em movimento, né? Estão aqui com um deslocamento por igual. À medida que eu aumento aqui a minha frequência, né? Aumenta a minha frequência de entrada, ou seja, a frequência do assoalho, que é esse pretinho aqui, ó, contínuo. O que acontece? A saída é como se eu tivesse aqui, ó, eu tenho isso aqui entrando agora, e ele agora está amplificando o sinal. Vocês estão vendo aqui, ó, que está dando um pico aqui, ó. Tá dando um pico bem significativo. Ó. Era 20, agora está indo para 30. Tá? Na ordem de 1,55 vezes. Tá? Ou seja, então um deslocamento unitário do banco acaba vai 55% para cima. Tá? E eles estão defasados. Ó. Se você olhar o pico aqui, ó, eles estão defasados. Então, além de ter um ômega t mais φ aqui na saída, né? E aqui eu tenho um ômega t do seno, né? Seno ômega t do A, aqui eu vou ter um B seno de ômega t com a defasagemzinha. Aqui o que acontece? Aqui a defasagem, ó, é esse ponto para esse aumentou, tá vendo? Então aqui, só que aqui agora está acontecendo o seguinte, ó, eu tenho lá uma frequência, quarto hertz com amplitude A, seno de ômega t, certo? Entrando lá no meu sisteminha do meu motorista banco. E ele agora está atenuando. Ele atenuou, só que, né, um B menor, só que seno de ômega t, mas o ângulo de fase bem maior. Só ver aqui a defasagem, tá? E aí o que acontece? Deu a defasagem, mas ele amortizou. Agora, olha a frequência que ele está trabalhando. E eu estou mostrando esses três gráficos aqui, só para mostrar o seguinte, que eu posso condensar toda essa informação no diagrama de Bode, que eu tinha mostrado para vocês, que é aquela resposta que eu mostrei. Diagrama de Bode, né? Que eu estava mostrando para vocês na resposta harmônica, né? Então aqui eu tenho um pico, tá? Que é a máxima resposta. E aqui eu consigo mostrar o seguinte, que quando eu tenho altas frequências, eu tenho um decaimento da minha amplitude, tá? Então o que foi que aconteceu aqui, ó? Aqui eu tava aqui, cheguei nessa região, tive um pico, e quando eu cheguei aqui em 4 MHz, em 4 Hz, ó, eu tive um decaimento da minha amplitude, porque é a amplitude que está sendo alterada. Então aqui eu tava com amplitude de 0 dB, tá? Aqui eu tive o pico, e depois que eu aumentei a frequência, eu diminui a amplitude. Então é o que a gente consegue enxergar aqui no diagrama de Bode. Então o que é que eu queria que vocês fizessem nessa atividade? Primeiro, para fazer uma coisa simples, tá? Vou fazer daqui a pouco. Estou terminando aqui. Vocês desenharem, tá? Pode fazer o desenho que vocês quiserem, lembrando da limitação de malha, mas vocês podem fazer algo simples, ó. Desenhar uma chapa, feita essa daqui. Não precisa, obviamente, da uma chapinha xadrez aqui, né? Pode ser uma chapa lisa. E um tubo, com certeza isso aqui tudo é A36, tá? E fazer aqui um encosto. Fazer esse desenho bem simples, mais ou menos baseado nessas alturas aqui, tá? Vocês podem pegar uma cadeira da casa de vocês e fazer uma análise, né? Então vocês vão fazer essa mesma sequência que eu fiz, fazer uma análise estrutural, né? Fazer o banquinho, fazer ele aqui, fixar aqui, tá? Aqui no caso, em vez de vocês desenhar um bonequinho, né, o avatar, vocês vão pegar essa face aqui e colocar uma massa, feita eu fiz naquela do... vocês vão clicar na face e vão colocar aqui uma massa que vai representar o centro de gravidade do corpo humano. Então vai ficar uma massa aqui representando o corpo humano. Aqui vai ter uma base e aí vocês vão fazer uma análise estrutural, uma análise harmônica, obviamente, para saber essa coisa, e meter um senoide nesse cara aqui e ver exatamente esses comportamentos aqui que a gente está analisando. E para fechar, né, a atividade era fazer uma análise espectral aqui, como se eu tivesse pego, né, botado um acelerômetro aqui, por exemplo, e verificado exatamente esse espectro aqui e como fazer essa avaliação, tá?
Infelizmente eu não consegui fechar essa segunda parte do trabalho, que é pegar a análise espectral e fazer a PSD, tá? E aí o que eu vou fazer? Semana que vem eu termino de explicar, mas eu já posto hoje o que eu quero. Por quê? Porque vocês podem ir adiantando a primeira parte, desenhando, papapá. Aí vocês desenham outra coisa. Aí assim, uma análise paramétrica, né? Por exemplo, eu vou usar chapa. Aí aqui o cara botou uma espuma, tá? Então eu posso ir mudando aqui os materiais e fazer uma análise. Ó, o cara mudando só a espuma aqui, eu reduzo a vibração. Eu colocando uma armolinha aqui, esse cara suspenso na armola, eu já reduzo. Isso tudo a gente já sabe, né? Aqui é só para mostrar vocês como fazer esse tipo de análise, tá? Fazer esse tipo de análise. E semana que vem eu fecho com a parte, né? Só para vocês lembrarem, né? Ainda falta isso aqui, ó. 3 horas parece muito, né? Mas não é. Tá me falando demais. Então aqui, ó, eu ainda falta falar isso aqui, ó. A gente terminou aqui, tá? Eu preciso falar dessa análise determinística e essa análise aleatória ainda, tá? Eu preciso fechar esses dois carinhas aqui, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu já estou escutando aqui, eu vou parar aqui a gravação.